Se existisse uma forma de você encontrar o fundo do preço do Bitcoin, o furico do fiofó do mosquito, seria interessante, não é mesmo? Na verdade, isso é possível sim de encontrar e é bem mais simples do que você imagina. Existem várias formas de você encontrar o fundo do preço do Bitcoin. E esse é o desafio do vídeo de hoje, te mostrar que a gente está muito próximo, hoje a gente está exatamente no furico do mosquito do preço do Bitcoin. A primeira métrica que eu quero mostrar para você é a DEMA, uma média móvel de 450 dias no gráfico diário. Olhar no gráfico mensal e assim você consegue olhar todo o histórico do Bitcoin. Veja que sempre ele mostrou o fundo do preço do Bitcoin. Eu estou exatamente aqui com o gráfico semanal e essa média de 450 dias ela está indexada ao gráfico diário. Veja que ela sempre serve de pontos de fiofó do mosquito do preço do Bitcoin. Antes de 2017 a gente tem aqui um rompimento, né? Anteriormente no bear market ela é uma resistência, né? E depois a gente serve ela como suporte. Sempre a gente tem pontos ótimos de compra e sempre que o preço perde a gente tem o bear market. Uma das coisas que eu vou fazer nesse ciclo de alta é exatamente analisar essa média. Ou seja, na alta anteriormente a 2020, 2021, a gente teve exatamente o preço segurando nessa média, tá vendo? Aqui. Então a gente tem ótimos momentos de a gente acumular e depois em seguida uma baita valorização. Perdeu o bear market, rompeu essa média e novamente ela serviu como indicador de bear market. E nesse bull market, o que está acontecendo? Vamos lá. O que está acontecendo agora não é nada diferente. A gente tem um rompimento, um toque, aí outro toque aqui e o preço se mantém acima dessa média. E nesse momento talvez seja exatamente o furico do mosquito. Beleza, então você deve ficar se perguntando, então isso é somente uma média móvel. Será que ela realmente funciona mesmo? Eu vou te mostrar outro indicador, que é o preço realizado dos investidores de curto prazo. O que significa isso? Que é o preço que os investidores de curto prazo compram um Bitcoin. Sempre que o preço se aproxima, aliás, desse preço realizado, indica ali um fundo. E quando esse preço perde, né, essa média, significa que a gente tem agora um bear market. Isso é muito bem explicado pela psicologia do mercado, né? Quando o preço está em alta, sempre que o preço retorna a essa zona de compra, então os investidores de curto prazo, opa, eu vou comprar mais. E quando a gente está no bear market e o preço volta para esse preço realizado, o investidor de curto prazo pensa, opa, eu vou vender para não ficar no prejuízo. Não é isso? Essa linha amarela é exatamente o preço dos investidores de compra de curto prazo, mas está um pouquinho ruim de ver, né? Eu vou dar um zoom aqui para que você veja. Ele sempre serve aqui como suporte no bull market, na alta, e serve como resistência no bear market. Novamente vou dar outro zoom para você ver. Veja que sempre que o preço está acima desse preço realizado, a gente tem alta de preço. Quando a gente tem o preço abaixo disso, ele serve como resistência aqui no último bear market, e agora no bull market, que a gente pode olhar exatamente para isso, a gente tem exatamente essa métrica funcionando, ou seja, o preço, né, pega nesse valor de curto prazo e o preço desaba. E quando a gente tem uma alta, a gente tem exatamente pontos top de compra. Se a gente olhar aqui esse nosso indicador, é exatamente isso, ó. Então o preço pega nessa média, né, e ele tende a subir. É até um pouco abaixo, né, desse preço realizado dos investidores de curto prazo. Aí você deve ficar se perguntando, tá, mas e se isso vai funcionar mesmo? Por que agora os investidores de curto prazo vão comprar nesse momento? Beleza, vou te mostrar outro indicador, que é o Hash Ribbon. Isso está relacionado às máquinas e à força computacional da rede do Bitcoin, quando os mineradores eles começam a desligar suas máquinas e vender os Bitcoins mesmo, né, em prejuízo. Isso funciona? Funciona. Isso marca exatamente o fiofó do preço do Bitcoin, ou seja, o fiofó do furico do mosquito. Esse indicador aqui, ó, Hash Ribbon, o que é isso? Isso é a métrica da força computacional do Bitcoin e a venda por parte dos mineradores. Veja que se a gente olhar aqui no gráfico, e quando ele fica vermelhinho, é exatamente o que está acontecendo, né? A força computacional do preço do Bitcoin
fica caindo, os mineradores estão vendendo. Veja que ele marcou o fundo. Quando a gente tem aqui a sinalização aqui azul, é que os mineradores voltam a ligar suas máquinas. Ou seja, o preço dispara logo em seguida. Teve aqui um bear market. No fundo do preço do Bitcoin aqui, ó, no lado, a gente também tem esse período, tá vendo? Ó? Então a gente tem uma baita queda no preço do Bitcoin. A força computacional do preço do Bitcoin caiu e a gente também tem a venda por parte dos mineradores. Então, a gente fica com esse Rush Ripple vermelhinho. Ele deu sinal aqui, ó, buy de compra, então ficou lateralizando por um tempinho e depois o preço faz o que? Dispara. Novamente, a gente tem aqui vermelhinho, né? A gente tem a mesma situação e o preço dispara logo em seguida que a gente tem esse azulzinho. Na pandemia, ou seja, a gente também teve esse período, né, buy, então o preço dispara, ficou até lateralizando, novamente os mineradores para cobrir seus custos vendendo Bitcoin. Depois tivemos buy, o preço dispara. E houve também essa situação aqui, e foi no meio do bear market, então o preço ficou exatamente, ó, lateralizando, uma queda nesse momento, depois sinalização de buy e o preço, ó, boom, disparou. Essa situação aqui foi a situação da China, então a China banindo os mineradores lá na China, e a gente teve exatamente isso, os mineradores tendo que cobrir seus custos vendendo, né? Depois que a gente teve aqui a sinalização buy, o preço disparou. A gente aqui, ó, na queda da FTX. Então, na queda da FTX, o que a gente teve? Mineradores, né, desligando suas máquinas. Depois o preço indicou do buy, o preço parou de cair, né? Mas, assim, se eu não me engano, a quebra da FTX foi exatamente aqui, ó. Aqui foi até antes, né, no fundo do preço. Outra situação aqui, ó. Isso foi exatamente o fundo do preço do Bitcoin. O fiofó do furico do mosquito. Veja só. Aqui tem exatamente aqui, ó, a força computacional caindo e os mineradores ligando suas máquinas. Depois a indicação de buy e o preço teve todo esse período de valorização. Novamente aqui, ó, novamente a mesma situação. Força computacional caindo, o preço ficou lateralizando. Indicação de buy, mas dessa vez, né, o preço caiu, ficou lateralizando, claro, né, a força computacional estava se ajustando aqui. Depois, ó, veja só, teve todo esse período aqui de valorização depois dessa indicação aqui buy, embora o preço tenha caído, mas depois a gente teve toda essa valorização aqui. Veja, nesse momento a gente pode estar exatamente no fiofó do furico do mosquito. Por quê? Veja, a gente teve essa lateralidade aqui, pois a gente tem exatamente na força computacional caindo e os mineradores vendendo. Então, quando a gente está aqui com essas médias bem espaçadas, isso se mostrou fundo em outros momentos, né? Então, como o preço está um pouquinho alto, pode ser que ele caia lá para a faixa de 50 mil dólares, o que seria maravilhoso para a gente comprar. Então pode ser fundo do preço do Bitcoin. Mas a questão é, você deve ficar se perguntando, mas como que eu sei que realmente os mineradores estão vendendo? Aí a gente olha o saldo de Bitcoin dentro das corretoras. Eu estava analisando aqui no canal o total das corretoras. Isso é interessante da gente olhar, certo? Onde é que a maioria dos mineradores vão depositar para eles terem uma maior liquidez? Exatamente na Binance. Então a gente pode olhar exatamente o fluxo de Bitcoin dentro da Binance. Vamos lá? Primeiramente aqui a gente tem um saldo de todas as corretoras. Então a gente tem aqui desde o topo a quantidade de Bitcoin nas corretoras despencando, tá? E o preço lateralizando e agora caindo. Então nada mais justo da gente ver, olha, então onde é que está tendo esse depósito de Bitcoin que eles estão vendendo? Vamos analisar somente a Binance. Então, o que acontece? Fluxo de Bitcoin dentro da Binance, né, lateralizando e o preço também lateralizando. Veja que anteriormente aqui a gente teve uma queda da quantidade de Bitcoin dentro das corretoras e o preço disparou. E agora, o que está acontecendo? O preço está caindo, justo, e a gente tem a quantidade de Bitcoin dentro da Binance aumentando. Normal, veja que isso daqui reflete o preço. A gente tem uma quantidade enorme de Bitcoin dentro da Binance. Se a gente dá mais curto prazo aqui, ó, vê que a gente consegue ver exatamente isso aqui, ó. Teve uma baita de uma entrada aqui de Bitcoin dentro da Binance e a gente tem exatamente o preço aqui caindo. Aí você deve ficar se perguntando, então como que isso vai se ajustar? Ou seja, esse é o fundo do preço do Bitcoin. Exatamente isso. Primeiro, as reservas de Bitcoin dos mineradores estão na sua mínima histórica. Os mineradores não vão ter Bitcoin para sempre.
Então, eles têm uma quantidade de reserva de Bitcoin que eles estão queimando agora. Segundo, se o preço está caindo, né, e a gente tem uma entrada de Bitcoin dentro das corretoras aumentando e o preço começar a lateralizar, ou seja, o interesse de compra do Bitcoin suprir toda essa oferta e o preço continuar lateralizando, o que você acha que vai acontecer quando os mineradores de Bitcoin pararem de vender? Logicamente o preço vai disparar, não é verdade? Então é isso que vai acontecer. Tá, beleza, mas se essa métrica que eu falei para você não é o suficiente, vamos falar agora de ciclo. Eu já mostrei esse indicador aqui diversas vezes. Funciona o zero como sendo a data harvest, tem 700 dias depois, 700 dias antes. Falei que 500 dias sempre foi o melhor ponto de compra, foi exatamente aqui. O zero, a data halving, né? Fica o período de lateralidade até 100 dias e depois o preço dispara. Esse azulzinho aqui é o preço do Bitcoin em 2014. Esse em vermelho é o atual. Vamos colocar 2017? Veja que funcionou 2017 da mesma forma. A gente está aqui no período de lateralidade, esperando o quê? Uma baita de uma valorização. Então a gente está aqui no início, né? Ah, mas você só utilizou 2014 e 2017. Beleza, vamos utilizar agora em 20 e 2021. Exatamente a mesma coisa. 500 dias foi o fundo. Halving, lateralidade, que é o que está acontecendo agora. E o preço vai o quê? Disparar ali por volta de 100 a 150 dias depois do preço do Bitcoin. Tá, mas por que o preço vai explodir de preço? Primeira métrica que eu falei para vocês é exatamente o interesse de compra do Bitcoin. Quando esse fluxo de entrada de Bitcoin dentro das corretoras cessar, o preço tende a disparar, porque a demanda de compra, o interesse de compra, ele está muito maior do que antes. Segundo fator é a redução da taxa de juros. Veja, as taxas de juros ao redor do mundo estão: Brasil, 10 a 15%. Estados Unidos, a maior em 20 anos, 5%. E isso com o preço do Bitcoin nas altas históricas. Então você acha que vai acontecer o que com o preço do Bitcoin quando essa taxa for reduzida, né? Então isso vai trazer uma demanda enorme para o preço do Bitcoin. Outra coisa, por que o Bitcoin é tão importante? Diversos vídeos falando sobre isso aqui, que é exatamente porque ele ser uma propriedade absoluta. Você compra o Bitcoin e traz ele para uma carteira de autocustódia e acabou a história, ele é seu. Outra coisa que você deve ficar se perguntando, então esse seria um bom momento de comprar altcoins, certo? Não, né? As altcoins, sempre que depois ajusta a força computacional e a demanda por Bitcoin ela aumenta, o preço explode e as altcoins continua lateralizando. Ainda tem outro fator interessante, importante que você entenda, que é o paradoxo da escolha. Sempre você vai ficar querendo escolher uma outra altcoin. Eu quero agora a moedinha que tem chapéu, eu quero a moedinha que tem o nome cachorro coin, eu quero a moedinha agora que faz cambalhota. Então sempre é algo novo, isso se chama paradoxo da escolha. Nunca as altcoins vão dar certo. Por que o Ethereum ele deu certo? Porque o Ethereum ele é uma máquina virtual, ou seja, você pode criar contratos inteligentes na máquina virtual do Ethereum. Tem vídeo aqui mostrando para vocês como funciona, mas o token Ethereum ele é simplesmente um golpe, ele é um esquema de pirâmide. Você compra esse token, você está servindo de lastro para um monte de golpe. A máquina virtual você pode utilizar ali stablecoins, como stablecoins de dólar, stablecoins de reais, stablecoins de ouro e stablecoins de Bitcoin. Então nada mais justo de você poder também fazer contratos inteligentes ali com o Bitcoin, ou seja, um token de Bitcoin. Então, esse vídeo é atemporal, espero que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.